tá te ouvindo não, Cléo. Pra gente aqui aparece que seu microfone tá ligado. Meninas, estão todas aqui que estavam naquela relação do grupo do Leia para fazer a sua exposição? Teve alguém que não conseguiu entrar nesse novo link? Não? Todas aqui? A Cléo saiu e está entrando de novo, Larissa? Uhum. Eu gostaria de deixar ela, né, que ela vai abrir, né, para explicar, né, como que vai ser a dinâmica, então é importante que a gente aguarde um minutinho para que ela possa conseguir se reconectar e acessar o microfone para fazer a abertura dos trabalhos dessa nossa roda de conversa. A gente pede que o pessoal tenha um pouquinho de paciência, quem está acompanhando aí pela página da Cultura, pelo YouTube, que em alguns momentos a gente vai iniciar, então, a exposição, né, sobre as obras, né, que a Cléo conseguiu entrar agora. Vou passar a palavra para a Cléo, então, para que a Cléo possa... Sim, Cléo, tranquilo. Vou deixar você, então, fazer a apresentação, então, das meninas e como vai ser a dinâmica, então, da roda de conversa. Olá, pessoal. Como disse a Rocelane, nós entramos com mais vontade de falar sobre escritoras, de falar sobre nossas leituras e de falar sobre onde é o lugar de mulher, né? Ou seja, onde nós quisermos. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o Leia, e, em seguida, cada uma de nós vai falar sobre uma escritora e uma obra lida no Leia Mulheres ao longo desses 3 anos, tá? Agora, em abril, nós completamos 3 anos de existência aqui em Toledo, né? Nós iniciamos em abril de 2018, e agora vamos até organizar alguma coisa para festejar. Agora já até fiquei animada, esse povo me deu um ânimo incrível. E vamos falar um pouquinho sobre o Leia Mulheres. O que é o Leia Mulheres? Leia Mulheres é um clube de leitura criado por 3 amigas a partir da hashtag ReadWoman, tá? E elas iniciaram exatamente com o objetivo de dizer leia mulheres, leia obras escritas por mulheres, né? Seja do tempo que for, né? Seja de qual país for, mas leia, conheça obras escritas por mulheres e então constate a qualidade dessa escrita, né? Que muitas vezes ouvimos pessoas falar, não somente homens, mas também mulheres, que não conhece o que leu de mulheres não era bom, por isso prefere os homens. Nós temos que ler mais, conhecer mais obras de outros países, de outros tempos, para que então possamos dizer se a obra é boa ou não, né? Eu acredito que quando nós lermos o tanto de obras que nós lemos escritas por homens, lermos o mesmo tanto escrita por mulheres, aí poderemos, quem sabe, dizer quais são melhores ou não, né? Então, isso é uma equidade que nós buscamos, e para isso demora tempo, né? Para igualar, precisaríamos partir do mesmo lugar, e não partimos, né? Porque muitas escritoras não puderam escrever na época em que viveram, muitas precisaram se esconder por trás de pseudônimos masculinos, por trás de homens da sua família que dessem permissão ou as acompanhasse para eventos, para que então elas pudessem participar. Então, como nós vamos falar em igualdade quando nós partimos de um lugar desigual? Então, nós buscamos a equidade, né? Nós buscamos
Não queremos injustiçar ninguém e nem deixar de ler obras de escritores. No entanto, nós queremos conhecer as obras das escritoras, né, de vários tempos, inclusive aquelas que precisaram escrever sob pseudônimos masculinos, né, e que hoje a crítica está descobrindo e está nos mostrando essas mulheres. O Leia Mulheres, então, visa esse objetivo, né, ele visa fazer com que todas as pessoas em todos os lugares do país e, quem sabe, do mundo, possam ter acesso a obras escritas por mulheres. O Leia Mulheres, criado, né, ele já vai para mais de 5 anos, né, o primeiro Leia Mulheres, eles já estão há bastante tempo trabalhando, começaram inicialmente nos eixos Rio, São Paulo, Curitiba, e então foi expandindo-se por todo o país. Então, todos os estados do Brasil têm clubes de leitura Leia Mulheres. Nós temos em outros países também, e além desse Leia Mulheres, nós temos outros clubes de leituras que leem obras de mulheres e que têm o mesmo viés, né? Conhecer as obras, difundir essa obra, adquirir o livro físico e assim também permitir que essa escritora continue escrevendo, que o mercado editorial perceba que há leitoras e leitores para as obras escritas por mulheres. Isso é importantíssimo, né? Aí há uma mudança no mercado editorial, abre-se mais portas para escritoras para escrever o que querem, né? Quando nós lemos ficção científica escrita por mulheres, né? HQs escritas por mulheres, muitas vezes falam, nossa, eu nunca li, nunca nem imaginei que uma mulher poderia escrever. Mulher pode o que quer, a questão é que muitas vezes não é dado espaço, não é oportunizado, e muitas mulheres estão buscando, empurrando e fazendo com que esses espaços aconteçam, né? Muitas vezes produzindo literatura independente, publicando de forma independente, mas estão aí divulgando suas escritas. E nós, como clube de leituras, estamos, então, lendo as escritas dessas mulheres, né? Então, pelo 3º ano seguido, nós tentamos nos encontrar mensalmente, agora virtualmente, a partir de abril do ano passado, e as leituras que elencamos são escolhidas a partir da indicação das participantes no clube. Então, quem participa vai pesquisar, vai ver o que está sendo lido, o que está sendo publicado em outros países, né, e aí nós vamos vendo, um mês lemos romance, no outro conto, no outro crônica, às vezes aqui da América Latina, do Brasil, e aí vamos conhecer outras culturas em países do continente africano, asiático, e assim por diante. Então, essa riqueza de diversidade que o Leia Mulheres proporciona, isso faz com que nós, enquanto leitoras, evoluamos muito como seres humanos, e aí vai amplificando, vai ampliando, melhor dizendo, vai ampliando o nosso leque, né? E por isso que nós queremos divulgar esse coletivo de leitura, divulgar essas escritoras, porque é algo que nós sabemos que é bom, né? Nós conhecemos escritoras que algumas pessoas não fazem ideia. Eu conheço pessoas que trabalham com literatura e que conhecem basicamente só os escritores e poucas escritoras, principalmente que começaram a escrever a partir de 1930, 1920, 1900 em diante. Então, é necessário também que nós façamos essa divulgação das obras que nós lemos, para que também essas pessoas que trabalham com a literatura possam ter acesso e conhecer. Tá? Então, assim, esse é o objetivo, convidamos as pessoas que tenham interesse a participar, não é um clube só para mulheres, nós lemos mulheres, a mediação é feita por mulheres, mas todas as pessoas interessadas podem participar, tá? Mensalmente nos encontramos nos sábados à tarde, geralmente às 16h, mas isso é divulgado por meio dos banners nas nossas redes sociais, ok? E agora, então, falei sobre o Leia Mulheres, né, e vamos falar sobre as nossas escritoras. Hoje nós temos uma gama de escritoras aqui, vamos falar sobre a Chimamanda Adichie, sobre a Conceição Evaristo, Laura Esquivel, Riane Leão, Kate Chopin, Ana Maria Machado, Clarissa Pinkola Estés e Amara Moira, tá? Então, estas são algumas das escritoras que nós
tivemos contato nesses 3 anos de Leia Mulheres, né? E aí nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês, certo? Vou começar, já que estou com a palavra, né, para não me estender demais, falando sobre a escritora que eu escolhi, tá? Eu vou falar com vocês sobre Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie é fantástica, né? Eu já começo usando o meu lado subjetivo para dizer, né? Por que que ela é fantástica? Porque a escrita dela é uma escrita que nos entretém, é uma escrita que nos pega pela mão e nos direciona para uma cultura que, ao mesmo tempo que desperta curiosidade, também nos choca, né? Nos faz refletir, nos faz olhar para o nosso papel de mulher aqui e olhar para as mulheres que Chimamanda Adichie coloca nas suas obras. Então, as personagens mulheres dos seus contos, dos seus romances, fazem com que nós reflitamos muitas vezes sobre o que é ser mulher na nossa cultura, olhando para aquela cultura. Chimamanda Adichie escreve a partir da realidade da Nigéria, na África, no continente africano, onde ela nasceu, viveu boa parte da vida e agora ela mora nos Estados Unidos. Tá? Então, ela escreve a partir dessa realidade da Nigéria e da mulher que precisa se deslocar, né, como imigrante para outros países, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, que é uma realidade que ela conhece bem. Tá? O livro que nós lemos no Leia foi No Seu Pescoço, é um livro que contém 12 contos, um livro maravilhoso, tá? Ele tem histórias que perpassam aquela cultura apenas, ela atravessa as fronteiras, ela vem para a nossa cultura e faz com que nós pensemos sobre nós, né? Então, em dado momento, ela mostra os conflitos civis que acontecem lá, os conflitos étnicos, né? E ela traz esses conflitos para os Estados Unidos, né? E, de certa forma, ao ler, nós trazemos para nós também. Nós fizemos essa leitura em 2018, quando estava tendo aquela greve dos caminhoneiros, tá? Quando estava faltando gás, quando estava faltando tudo. Foi um princípio, né, do que viria. E eu me lembro que alguns dias nublados, eu lendo alguns dos contos, eu conseguia me sentir imersa naquela realidade, né? Em uma experiência privada, um dos contos, 2 mulheres se encontram por causa de um evento, uma situação, né, de guerra que está acontecendo, há um tiroteio, elas precisam sair de lá, se esconder, e uma delas é turista. Então, ela acaba seguindo uma outra mulher e vão se escondem no mercadinho pequeno, em que uma das mulheres diz, lugar pequeno ninguém entra, eles só vão entrar e vandalizar os lugares grandes, então ela fica lá escondida, e nas horas em que ela fica escondida com aquela mulher, de uma etnia diferente, de hábitos diferentes, ela acaba percebendo, né, algumas coisas que ela estranha. Por quê? Porque quando nos deparamos com a cultura do outro, da outra, gera estranhamento, né? Esse estranhamento, muitas vezes, gera o preconceito, o mesmo preconceito que gera o conflito de ódio, esses discursos de ódio que vemos, mas também gera empatia, né? Gera a sororidade, fato que ocorreu com aquelas 2 mulheres que lá conversaram, lá conseguiram se entender e perceber semelhanças nas culturas de ambas. Sabe? Então, assim, recomendo muitíssimo. Recomendo também Americaná, né? Nós não lemos no Leia, mas eu não posso deixar de recomendar essa obra fantástica. Li e pesquisei muito, esse é um romance, tá? Ele é de peso, não só pelo peso físico, mas pela escrita da Chimamanda. Ela trata muito da mulher migrante, da realidade da cultura da mulher negra, vivendo na Nigéria e constatando o racismo ao chegar em outro país, tá? Então, assim, essa mulher que precisa se deslocar geograficamente, mas também identitariamente, que tem mudanças na sua identidade por meio desses deslocamentos que faz, tá? Então, está a minha indicação de escritora, de obra, para que vocês conheçam Chimamanda Adichie e tudo mais que ela escreve, ok? Espero ter cumprido o meu tempo. Agora nós vamos passar a fala para
a Mariana, que vai falar sobre a obra Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E Mariana, é com você. Boa tarde, meninas. Estão me ouvindo bem? Tá. Vamos lá, então. Obrigada pelo espaço, Cléo. Boa tarde a todos que estão acompanhando também, todas, né, principalmente. E vamos lá, eu vou falar sobre a obra Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro de contos, né, uma antologia de contos. Nós lemos em janeiro de 2019 essa obra. Uma obra, já faz tempo, né? Parece que foi recente. E é um livro com 15 contos, né? Ele é um livro fino, ó, não é muito grande, são 15 contos, é uma leitura bem fluida, são contos não são contos muito longos, são contos curtos, né? Essa obra ganhou o Prêmio Jabuti em 2015 também, e ela foi escrita pela Conceição Evaristo, né? Mulher negra, periférica, natural de Belo Horizonte, nascida numa favela de Belo Horizonte, se mudou aí ao longo da sua vida para o Rio de Janeiro, onde estudou, né, deu aula. Ela é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e ela é doutora em literatura comparada pela Federal Fluminense, pela Universidade Federal Fluminense, né? E a Conceição Evaristo, ela estreou na literatura em 1990, e com contos, né, escritos ali nos Cadernos Negros, né, na série Cadernos Negros. Então, alguns dos contos que estão aqui nesse livro foram retirados dessa série de contos e outros são contos inéditos, né? E as obras da Conceição Evaristo, assim como essa, né, as outras que ela escreveu, elas tratam principalmente dos temas como discriminação racial, de gênero e de classe. Então, são temas urgentes, são temas necessários, são temas que precisam ser lidos, que precisam ser debatidos, entendidos, né? Enfim. Então, foi uma leitura muito, para mim, assim, muito importante. Eu não conhecia a escrita da Conceição Evaristo, recomendo muito que seja feita. Inclusive, eu fiz umas pesquisas, né? Porque como a gente leu em 2019, eu precisava dar uma refrescada na memória, né? E eu vi que está sendo bastante solicitado, assim, né, na parte de vestibular também, o livro dela, o que eu acho que é um espaço muito importante também, né, conquistado por ela como uma escritora mulher. E, bom, falando do livro, então, são 15 contos. Um dos contos é o conto Olhos d'Água, que dá nome ao livro, né? Que é um dos contos mais, menos, como é que eu vou dizer? Mais talvez sentimentais, vamos dizer assim, que ela traz ali, né? Que ela faz uma abordagem mais delicada. É uma história de esperança, né? É uma história que faz um resgate aí de vida de mães e filhas, onde as histórias se misturam e a filha não se lembra qual é a cor dos olhos da mãe, né? Qual a cor dos olhos de minha mãe, né? Os olhos de minha mãe são cor de olhos d'água. E eu não vou dizer por que é cor de olhos d'água, porque vocês têm que ler, né? Tem que fazer aquele mistério, enfim. Mas, além desse conto, né? Tem outros contos aí. E antes de eu falar do conto que mais me chamou a atenção dentro desse livro, eu quero dizer por que eu gostei desse livro, né? Porque eu acho assim, que é uma obra comovente, é uma obra direta, né? Como eu falei, ela traz assuntos urgentes. E eu não sou de Toledo, né? Eu sou natural de São Paulo, eu nasci em Diadema, ABC Paulista, região periférica. E quando eu li esse livro, parecia que eu estava ouvindo histórias de pessoas que eu conhecia, né? E se não pessoas que eu conhecia, possivelmente histórias que poderiam caber na vida de qualquer uma das pessoas que eu cruzava por ali. Então, isso me chamou a atenção, porque não eram histórias que estavam presas aqui dentro, são histórias que podem ser do vizinho, entendeu? Da pessoa que está ali do outro lado da rua, atravessando o farol, parando o carro no farol. Então, assim, são histórias reais, são histórias verdadeiras. Então, eu acho que a Conceição ela traz um pouco desse negócio empático, né, entre o leitor e o que ela está escrevendo. Você se coloca no lugar, você se sente um pouco parte da história, né? Tudo muito passível de acontecer. Então, isso foi o primeiro ponto, né? Quando eu pude escolher a obra que eu ia falar aqui com vocês, eu, sem pensar, escolhi essa, né? E, bom, o conto que mais me chamou a atenção, dos 15 contos, eu anotei aqui, é o do Zuquerença. Quando a gente procura aí, né, nas pesquisas que eu fiz para dar uma refrescada na memória, a gente vê muito falar sobre o conto Maria e o conto Lumbiá, que são dois contos também bem interessantes.
Mas o do Zuquerência me chamou a atenção porque ele é um conto que ele conta a história de uma mendiga, né? E como as pessoas em situação de rua são invisibilizadas, né? Como a gente não nota. Eu falo a gente, sociedade, né? E principalmente se é uma mulher, né? Enfim, mais invisibilizada ainda. Então, é um conto que traz com uma violência assim muito grande, mostra, já começa assim como que a pessoa enxerga aquela mendiga, como que ela se vê, e no final ele traz uma esperança, né? Ele traz uma vida difícil da mendiga, ele traz um pouco de devaneio e ele termina com uma mensagem de esperança muito, muito comovente. Então, foi um conto que me tocou muito mesmo, e eu acho que vale a pena ler, né? Não só esse, mas como os outros. E, bom, dentro dos contos vocês vão encontrar histórias de mães, de prostitutas, de violência, de pessoas em situação de rua, de crianças, né? De transgêneros, enfim. São histórias de pessoas da vida real, né? E que precisam ter um lugar ali. Principalmente, claro, histórias de pessoas negras, né? E ela traz também dados da cultura africana em alguns dos contos. Então, eu acho que também é bem legal, porque é o tipo de cultura que a gente não teve, não aprendeu na sala de aula, né? Então, é legal também a gente ter esse acesso. E é isso, acho que fiz a minha contribuição. Outra coisa que me chamou a atenção dentro dos contos da Conceição, traz, né, as palavras que ela coloca, e não são palavras que a gente não consegue entender, pelo contrário, tem todo sentido dentro dos contos, né? São neologismos aí bem interessantes, e eu acho que são propositais, né? Porque pensando em pessoas da vida real, quantas vezes a gente não inventa uma palavra, né? Não torna um substantivo um verbo, e, enfim, eu acho que essa brincadeira deixa o livro mais real ainda. Então é isso. Outras leituras da Conceição conhecidas aí tem Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, e outros livros aí. Então eu acho que vale muito a pena a leitura, que se leia. E é isso. Obrigada pelo espaço. Eu passo a palavra agora para a próxima leitora, que eu não sei quem é. Ei, Mariana, obrigada. E nós vamos seguir agora, conhecendo um pouquinho sobre a Laura Esquivel, na obra Lupita Gostava de Engomar, a Andréia. Bom, boa tarde a todas e a todos, é um prazer estar aqui, né? Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre a Laura Esquivel, né, que é uma escritora mexicana, nascida na década de 50 do século passado, ela é inclusive deputada federal também, né? A Laura Esquivel, ela conta que ela foi influenciada muito pela avó dela, né, que contava histórias na cozinha, e essas histórias fizeram com que ela fosse, ao longo da trajetória dela, investindo e se sentindo muito influenciada em contar histórias também, né? Então, desde muito nova, quando ela se tornou professora, ela começou a produzir materiais didáticos, depois ela foi escrevendo peças de teatro, para a TV, para o cinema, enfim, né? Até que em 1989 ela publicou o mais famoso livro dela, né, que é Como Água para Chocolate, que depois foi inclusive adaptado para o cinema e foi traduzido para 35 línguas, então assim foi um livro importantíssimo que ganhou o prêmio, né, da Academia Americana de Livro do Ano, né? Mas o livro que eu vou falar hoje, né, é esse livro aqui, um livro lindo, né, a capa maravilhosa, né, chama-se Lupita Gostava de Engomar, né, que foi escrito por ela em 2014, mas foi publicado no Brasil em 2018 pela Bertrand Brasil. O livro Lupita Gostava de Engomar é um livro interessantíssimo, é um romance que conta a história da Lupita, né, que é uma policial alcoólatra, né, e a Lupita, ela presencia o assassinato de um político, né, o Dr. Larreaga, né, e nesse que foi atingido na jugular por um objeto cortante, né? E a Lupita passa o livro todo tentando solucionar o assassinato, o mistério do assassinato desse político, né? Mas a escrita da Laura Esquivel é muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ela acompanha essa trama na tentativa de elucidar esse crime, né, ela vai apresentando o contexto da vida da Lupita, né, e é uma personagem muito rica, né, porque ela sofre diversas violências, né, um estupro na infância, a perda do filho,
né? Ela depois é presa, tem toda a dinâmica dela com o vício das drogas, do álcool, né? Tem os romances dela também nessa história, né? Mas eu, como antropóloga, como historiadora, me senti excepcionalmente impressionada com a escrita da autora, porque ela, ao longo do texto, mostra também, né, faz questão de chamar atenção para essa multiplicidade, para essa complexidade da sociedade mexicana, né, na qual Lupita está ali sendo envolvida. Então, ela traz elementos assim, muito interessantes da história pré-hispânica, né, da sociedade mexicana, elementos dos povos originários, da cultura asteca, inclusive trechos da mitologia, né? A história vai sendo recortada por esses trechos mitológicos e o contexto da conquista colonial também, né? E como é que essa história originária ela se apresenta nos dias atuais, né? E aí ela vai também mostrando as tramas da sociedade atual mexicana, com o tráfico de drogas, as milícias, as lutas pelos direitos até indígenas, né, e suas formas de resistência. Ele tem todos esses elementos aparecendo ao longo da história, entrelaçados, né, xamãs, policiais, né, figuras mulheres, né, uma procissão acontecendo, religiosa. Enfim, é um livro muito rico com a cultura mexicana, né? Até que no fim, a gente não pode contar o fim, porque senão, né, perde a graça, mas o mistério só vai se resolver, né, quando a Lupita sofre um atentado, né, e nesse processo ela volta às origens dela, né? É quando ela volta às origens que ela olha para dentro dela mesma, para os conflitos dela, para as suas dores, para as suas potencialidades, né, para a sua trajetória enquanto mulher, né, que a história se resolve, que o mistério é finalmente solucionado. Então, assim, queria convidar todo mundo que tem curiosidade em ler uma obra, né, que se interessa por história, por cultura, que Lupita gostava de engomar, é um livro maravilhoso para ser lido, né, e para ser realmente degustado, porque é um prazer ler. Obrigada. Obrigada, Andréia. Nossa, ela fez um resumo, análise maravilhoso dessa obra, vocês precisam conhecer. Vamos seguindo, então. Olha, viu? Isso é tudo para aguçar a curiosidade e vocês irem conhecer a escritora e a obra. Nós vamos seguir, então, ouvindo um pouquinho sobre uma obra que também encanta muita gente, da escritora Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima, e quem vai falar para nós é a Ana Carolina. Olá, estão me ouvindo? Às vezes eu grito que tem criança em casa, tá? Então, eu vim falar sobre Riane Leão. Eu escolhi esse livro porque foi o primeiro que eu tive contato no primeiro encontro com Leia Mulheres, em 2019, né? A gente estava numa doceria, né? Com muitas mulheres, lá umas 15 mulheres na mesa, né, degustando esse livro aqui junto com os doces. E por isso que talvez marcou para mim esse livro da Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima. Esse livro ele foi, né, publicado em 2017, e Riane Leão, né, eu tento buscar aqui, vou buscar o que está no livro para mim não me equivocar também. Riane Leão, né, ela se coloca, né, como mulher preta, poeta e professora cubaiana. Ela nasceu em Cuiabá, ela atualmente reside em São Paulo. Ela também é fundadora, né, e professora de inglês afrocentrado da empresa Odara. Então, achei bem interessante, eu não sabia naquele momento, né, que conheci ela. Ela é muito múltipla, né, com a questão dela da escrita, enfim. Então, vive em São Paulo, publica seus escritos em Lambi Lambi e na internet com um projeto Onde Jazz no Coração, que é, né, no Instagram e Facebook, todo mundo pode acompanhar, até as próprias poesias que ela escreve nos livros, ela, né, compartilha. Escreve em blogs autorais há mais de 10 anos e recita seus poemas no sarau e slams.
da cidade. Seu trabalho é pautado na resistência das mulheres e focado na luta e no fortalecimento pela arte, pela educação, e também do axé, né? Sempre vão lembrar a questão da ancestralidade, também da identidade de Riane Leão, que também nos faz nos identificar, né? Nos encontrar, principalmente quem é mulher, né, negra, né? Nos encontrar nesse espaço. E daí eu trouxe também uma entrevista dela, só para um trecho da entrevista dela, e ela fala dessa importância da escrita para as mulheres negras, mas também no geral, né? O que a literatura, o que a escrita tem de importante para a nossa vida. Então, eu vou iniciar aqui. Há 12 anos, Riane começou a escrever um blog, como eu já disse, e quando ela foi para São Paulo, 4, 5 anos, ela ia escrevendo e colocando nos muros, nos postes, os lambes-lambes, né? Pela cidade. E hoje ela faz oficina para as mulheres, incentivando elas a escreverem e também fazendo a mesma coisa. A gente vai, aí ela coloca assim, a gente vai existindo em vários lugares. As pessoas vão nos encontrando com os lambi-lambi, né? Com as hashtags, um livro, e gosto dessa multiplicidade. É como múltipla que se coloca, e ela fala assim, acho importante falar que existe uma mulher negra e lésbica que é best-seller. Daí ela coloca assim, nós mulheres negras temos vozes audíveis, precisamos fazer isso. Ainda são poucas que estão sendo ouvidas. Quando participo de mesas, de eventos, sempre me coloco como uma mulher preta e lésbica. Me coloco porque preciso que outras se coloquem. Tem tantas se escondendo ainda, por timidez, por silenciamento. Vou fundo nas minhas dores, mas faço questão de falar dos meus afetos. Me posiciono. E daí a gente sabe, né, que a companheira dela é também outra escritora maravilhosa, né, a Carol Del Farra. Então, daí ela continua. Lembrar que toda história importa, a gente cresce achando que a nossa narrativa não são importantes. E são. Precisamos continuar a pesar no mundo. Se entenda primeiro. Saiba sua verdade. Se você está pronta para encará-la e está pronta para ser reflexo para outras pessoas. Escrita é um processo de encontro e cura. Você não precisa se encontrar perfeitamente para começar. Não acho ter uma linha de chegada nesse processo. Estamos em constante transformação. Prossiga sabendo quem você é. Mais importante do que entender o mundo é saber quem a gente é de verdade. E daí ela vai ver, espero que outras mulheres contem suas histórias, que seja uma continuidade de vozes, amplificar mais vozes. Que a gente continue contando nossa história, até que isso leve uma mudança estrutural. É isso que a gente está falando, a gente lê mulheres, né, compartilhando as vivências, as experiências, mas o que a gente quer também é não passar pelo que a gente passou antes, né, que seria a invasão aí que tentaram nos derrubar, esse machismo estrutural. Então, através da escrita, das nossas vozes, das nossas histórias, a gente pode ser resistente e também, né, alterar essa estrutura, né, que a gente vive. Então, espero que pessoas que estão às margens continuem e comecem a contar suas histórias. Poesia é um trabalho para os que virão. E estejamos atentos para perceber a sua força. E daí, eu trouxe a poesia que eu mais me identifiquei. Eu vou compartilhar, eu vou lê-lo aqui, porque ela já compartilha em outros lugares, e também não vou deixar aí curioso quem está ouvindo a gente. Então, eu vou tentar ler aqui. Da página 68, né, quem tem o livro depois para encontrar, enfim, Identidade. Foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões, as rédeas, os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista e nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir o rastro de nossas ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós.
Então, naquele dia, talvez essa poesia não foi tão debruçado, né? Não foi tão comentado. Mas depois, vendo ele, talvez por um processo individual, particular também, que parece que é a gente que está falando isso aqui, é a gente que está, né, colocando para fora certas coisas, e também por ela trazer esse movimento da ancestralidade e da gente reconhecer quem veio antes da gente, e como uma mulher que a incentivou a movimentar, a quebrar correntes, como diz, né, a se encontrar, e também coloca na sua escrita, e a partir dessa escrita vai incentivando outras, né? E hoje o que a gente está fazendo aqui é exatamente o que elas queriam fazer quando escrevem. Você ler, ter o acesso da leitura, poder compreender ou se identificar, dialogar sobre e compartilhar isso, né? Não ficando estritamente aqui e tendo vários olhares. A gente é múltiplo, então a gente vai olhar o mesmo livro, as mesmas histórias de olhar diferente, e isso vai tocar a gente de maneira diferente, né? Então é isso. Aí ela tem também o novo livro, né? Jamais peço desculpas por me derramar. Eu não sei se eu estou com tempo. Eu queria ler mais um. Então tá bom. Então daí fica a minha indicação, então, da Riane Leão, Tudo Nela Brilha e Queima. E então espero que tenha contribuído. Está aguçada a vontade de quem ainda não conhece sobre a leitura. Obrigada. Obrigada, Ana. Infelizmente, a gente está com o tempo um pouco contado, né? Mas vamos fazer assim, se tivermos tempo no final, nós retomamos para cada uma poder, pelo menos, ler um fragmento, né, das obras das quais falaram, certo? Agora nós vamos ouvir a Ana Paula, que vai falar sobre a escritora Kate Chopin e o conto A História de uma Hora. Ana Paula, é com você. Bom, boa tarde, todos me ouvem? Ok, então eu vou um pouquinho bem para trás na história e também no primeiro dia de encontro do Leia Mulheres, que era a época que eu podia participar, depois me mudei de Toledo, então eu participo assim vez ou outra quando dá, mas no primeiro encontro, acho que foi na Casa de Cultura, se não me engano, com acho que 5 ou 6 mulheres lá, e agora eu fico tão feliz de ver tantas mais aqui. Lemos 2 contos, né? Um da Marina Colasanti e esse da Kate Chopin. Então, eu falei, eu vou escolher falar dele. Então, a Kate Chopin, ela é do sul dos Estados Unidos, na verdade, ela é ali do centro-oeste, mas ela, depois de se casar, ela vem morar no sul dos Estados Unidos, em New Orleans, e ela é de 1850, ela nasceu e morreu em 1904. Então, finzinho do século XIX, início do século XX, e ela começa a escrever depois que ela fica viúva, com 6 filhos. E ela, na época, então, ela tinha 32 anos, mais ou menos, 6 filhos, viúva, e cheia de dívidas que o marido deixou. Então, para poder começar a pagar suas dívidas, ela começa a cuidar do mercadinho que a família tinha e começa a escrever. E lá, mais ou menos por 1889, já ela começa a escrever profissionalmente. E o livro, que é a obra-prima dela, é um romance, O Despertar, que logo depois que ela publica, ela é considerada escandalosa para a época, diz a história que foi banido de todas as livrarias e bibliotecas, porque tratava de uma mulher que queria explorar a sua sexualidade. É meio que considerada a Madame Bovary dos Estados Unidos. Então, a Edna Pontellier é a personagem principal desse romance. Só que o que eu vou falar, então, é de um conto de 1894, se não me engano. Então, ela escrevia muitos contos e publicava nas revistas. Esse foi publicado na Vogue. E o História de uma Hora foi publicado primeiramente com o título O Sonho de uma Hora. E é muito significativo também essa questão do sonho, porque também é um período de tempo muito rapidinho que se passa no conto, é um conto muito curtinho, mas que a gente viaja com a protagonista ali
num deslumbrar de futuro. A Kate Chopin foi considerada regionalista até para a época dela, era considerada como local color, né? Ela escrevia das cores locais, mas ela vai muito mais além disso. E nesse conto acho que fica muito mais forte isso que ela está falando da questão das liberdades femininas e de uma liberdade, assim, de certo modo. Então, o conto inicia dando um problema que a Louise Mallard, e, na verdade, o primeiro jeito que ela é descrita é a senhora Mallard tinha um problema no coração. Então, a gente já vê que a situação dela, essa identidade de esposa, é a senhora Mallard, ainda não é Louise. Então, a Louise descobre que o marido morreu num acidente de trem, e daí fica todo mundo preocupado com esse acontecimento por causa do problema de coração dela. E daí fica o medo de dar alguma coisa nela, né? E daí ela começa a dar aquele chorozinho e vai para o quarto. E ali no quarto, ela começa a sentir umas coisas que ela não reconhece muito bem o que está acontecendo. E é muito significativa e muito bonita a descrição que tem, porque ela está sentada diante de uma janela, e eu me arrepio ao falar, porque quando a gente olha, assim, não é uma mulher estadunidense sentada na frente de uma janela, mas é qualquer mulher, em algum momento, se olhando para uma janela e tentando vislumbrar um futuro de liberdade que ela está sentindo. Já deu spoiler, mas eu quero assim, ler esse pedacinho, porque eu sempre que eu tenho oportunidade, eu leio, que eu acho que é o pedaço mais lindo do conto, assim, né? Que é esse momento de epifania, de descobrimento do que ela está sentindo. Ela está triste pela morte do marido, mas tem outra coisa acontecendo aqui, né? E eu leio, então. Havia algo vindo em sua direção e ela esperava por aquilo temerosa. O que era? Ela não sabia. Era muito sutil e indefinível para nomear. Mas ela podia sentir aquilo saindo do céu de um modo arrastado, aproximando-se dela pelos sons, pelos cheiros, pela cor. Então, ela sente com o corpo inteiro, né? Com todos os sentidos. Nesse instante, seu peito subiu e desceu num tumulto. Ela estava começando a reconhecer essa coisa que se aproximava para possuí-la e esforçava-se para repeli-la com a força da vontade, tão impotente quanto teriam sido suas mãos brancas e pequenas. Quando desistiu da luta, uma pequena palavra sussurrada escapou de seus lábios mal entreabertos. Ela repetiu várias e várias vezes entre os dentes: livre, livre, livre. E ela repete 3 vezes, e eu sempre me arrepio quando eu leio, e depois ela ainda repete: livre, corpo e alma livre. Então, aí ela começa nesse sentimento de eu estou livre, eu posso ser minha, de mim mesma, esse futuro que eu estou vendo na janela vai ser meu. E ela descreve: eu amava meu marido, às vezes. Mas o que isso quer denunciar? Dessas únicas escolhas que essas mulheres tinham nesse momento, né, de ser esposa e mãe. Aqui a gente não tem descrição se ela era mãe ou não, mas nesse papel de esposa que talvez ela não queria ocupar. Então, ela sente esse sentimento de liberdade, e eu vou ter que contar o final, porque o final é o ponto específico. Conto ou não conto? Não? Porque é a coisa mais simbólica, então, ainda do conto, porque aí todo mundo preocupado com ela, e aí eu não lembro se é irmã ou cunhada, bate na porta e fala: venha, sai, vem aqui, a gente está preocupado com você. Aí ela sai do quarto e vem a porta da casa abrindo. Quando a porta se abre, é o marido. E aí ela, olhando o marido, ela cai morta. E é descrito, então, que ela morreu aqui de uma alegria fulminante. Só que, na verdade, nós, enquanto leitores que estavam ali vendo, a gente sabe que não é alegria coisa nenhuma. Porque depois dela ter experienciado toda aquela liberdade, ao saber que estava viúva e experienciaria esse futuro só dela, ao ver o marido, ela não poderia retornar aquilo. Então, só a morte ali era a liberdade dela, né? E como ela tinha um problema no coração, que foi descrito, aconteceu ali no final. Então, leiam, porque eu acho fantástico. Eu sou suspeita de falar de Kate Chopin, porque as meninas aí sabem, foi meu material de pesquisa aí da minha tese, mas cada conto que a gente lê é um descobrimento, assim, e muitos deles têm essa coisa da gente, ai, meu Deus, olha o que aconteceu. Então, o problema é que no Brasil a gente não tem muita coisa traduzida. Um dos livros de contos que tem traduzidos é esse, então Kate Chopin,
contos traduzidos e comentados, estudos literários e humanidades médicas. Eu consegui encontrar usado, assim, então a gente não encontra muito. Mas até se tiverem tradutoras aí, a gente poderia trabalhar até para a questão de traduzir mais contos delas, porque precisa circular, eu acredito, porque principalmente dos temas que ela trata. Então, acho que é isso. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Ana. Realmente, esse foi um dos primeiros contos lidos na nossa abertura, no nosso início, né, em 17 ou 18 de abril de 2018, né? E a Ana está lembrando dele para nós. Muito bom, ótima lembrança. Vamos seguir agora, falando de uma escritora brasileira, Ana Maria Machado, muito conhecida de muitas leitoras, e a obra A Audácia dessa Mulher. Quem vai falar para nós é a Larissa. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Então, eu vou falar sobre a obra A Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado. A gente leu em outubro do ano passado, setembro, outubro, algum momento assim. E eu decidi falar também porque eu pesquisei no meu TCC, então me juntaram o útil ao agradável. E é por isso que eu escolhi falar sobre a Ana Maria Machado. Ana Maria Machado é muito conhecida no Brasil, principalmente pela literatura infantil. Famosíssima, como a Clarice começou falando que a Chimamanda é incrível, gostaria de dizer que a Ana Maria Machado também, assim como todas as mulheres incríveis que a gente está lendo. E um pouquinho sobre ela. Ela, sempre gosto de dizer, ela é capricorniana. E ela nasceu na véspera de Natal, em 1941. E apesar de ela ser conhecida no Brasil, principalmente pela literatura infantil, ela tem um grande acervo de literatura, pode não ter um exemplo assim, de adulto, mas uma literatura que não é para criança, no caso. E essa obra que a gente leu no Leia ano passado, ela é, então, uma obra adulta, que não é para criança, no caso. A obra Bom, a Ana Maria Machado, quando ela começou a escrever, ela começou com a literatura infantil e depois ela se dedicou, então, mais assim para o final do século passado, ela se dedicou à literatura de adulto. Ela foi a 6ª ocupante da primeira cadeira, da cadeira número 1, da Academia Brasileira de Letras. Então, ela já está mais dentro do cânone do que algumas das escritoras que a gente tem lido aqui, apesar de que ainda não muito, assim, né? E a obra que ela escreveu eu mencionei que ela está dentro do cânone, porque principalmente a obra que ela escreveu, A Audácia dessa Mulher, ela conversa bastante com uma obra de um escritor que é basicamente o cânone brasileiro, que é o Machado de Assis. Então, a obra A Audácia dessa Mulher, ela foi escrita em 1999, ela foi publicada em 1999, exatamente um século depois da publicação de Dom Casmurro. E por que isso é relevante? Eu não sei se eu posso dar spoiler do livro. É muito relevante eu dar spoiler, senão não faz sentido a narração. Ela conta a história de uma jornalista, a Bia, que foi chamada para fazer uma série televisiva que é ambientada no século XIX. Só que a Bia, ela é exatamente o que uma mulher moderna seria. Ela é feminista, assim, super assumida, como se a gente tivesse que esconder aqui. É feminista. Ela é moderna, dona de si, não precisa de nenhum homem, e ela acha, assim, muito estranho ela ter sido chamada por ser jornalista para falar sobre uma série ambientada no século XIX. Só que, no meio das pesquisas para escrever essa série que vai ser que vai aparecer na TV, ela encontra um caderno de anotações e uma carta. Esse caderno era um caderno de receitas que no meio tinha dicas de costura e trechinhos de momentos da vida de uma moça. Ao longo de vários anos, então ela começa em algum ponto, em 1800 alguma coisa, e termina muitos anos depois. Quando ela vai lendo, ela vai primeiro tentando identificar por que aquela história parecia muito com uma coisa que ela já conhecia. E nós, leitores, que estamos acompanhando a história dela, da Bia, que é uma personagem, apesar de a narração da Ana Maria Machado ser tão incrível, que ela dialoga com a gente e fala, será que a Bia acha que ela é de verdade?
que ela está encontrando uma nova personagem, então a Bia é uma personagem, a gente vê que as ações dela, como o que ela pensa em fazer, as ações, principalmente em relação ao par amoroso dela, são uma forma de atualizar a história dessa moça que ela encontrou no caderno e na carta. Então, as ações que ela toma, o simples fato de ela poder escolher o que fazer, é uma forma de mostrar como seria a vida dessa moça que ela encontrou, né, nessas anotações, se essa moça estivesse um século depois. Por que eu falei do Machado de Assis? Porque lá no final, a gente que é esperto, com talento, assim, descobriu muito antes da Bia, mas a Bia descobre, então, que essa carta, essas anotações, são da Capitu. A Capitu de Machado de Assis, a Capitu de Dom Casmurro, a Capitu do Bentinho. E ela fica, como assim? Como essa menina está contando uma nova versão de uma história tão conhecida? E aí a Bia, mesmo assim, muito esperta, ela mesma entende que a Capitu de Machado de Assis, ela foi tão apagada pelo Bentinho que a gente nem sabe quem que ela é. Ela só era a Capitu do Bentinho. Ela era sempre um interesse amoroso, aquela menina que o Bentinho achava que estava traindo ele, quando, nossa, ela estava só olhando para a janela. E aí, ela é atualizada com essa nova versão, com essa continuação que a Ana Maria Machado dá para a Capitu. Então, essa Capitu, que escreve a versão dela dos fatos que a gente já conhece em Dom Casmurro, é uma Capitu livre. E a Ana Maria Machado, mais incrível, que ela dá um final para a história da Capitu, porque a gente sabe que ela foi para a Suíça, porque, né, Bentinho falou para ela ir, e aí ela fica lá. Na história da Ana Maria Machado, ela conta o que acontece com a Capitu lá, que ela tem que aprender a se virar sozinha, que ela se reinventa, que ela vira, então, essa mulher independente que ela sempre foi, para conseguir viver sozinha no século XIX, num país totalmente diferente, numa língua que ela nem falava. E é por isso que a obra da Audácia dessa Mulher é muito linda e importante, ela é bem curtinha. Eu, infelizmente, não tenho o livro para mostrar, que nem vocês estão mostrando bonitinhos aqui, porque eu li ele, enfim. Mas ele é um livro bem curtinho, muito facinho de ler, tem acho que 150 páginas, vale muito a pena saber, então, essa versão de uma mulher contando o que é a história da Capitu. E é isso, gente. Muito obrigada. Ok, Larissa. Depois de ouvirmos a Larissa com toda a sua subjetividade contando sobre a Ana Maria Machado, né? O livro dela está na casa da mãe dela, né? Ela por acaso deixou, mas em breve ela busca. Vamos dar sequência agora, vamos ouvir sobre uma outra escritora também, cuja obra é fantástica, né? Bom, qual não é? Agora nós vamos ouvir sobre a Clarissa Pinkola Estés e a obra Mulheres que Correm com Lobos. E quem vai falar para nós é a Ana Paula Santi. Vamos lá, Ana, é com você. Boa tarde a todas as colegas que conseguiram se fazer presentes hoje. É tão gostoso viver umas carinhas nos sábados e nos domingos, às vezes, né? Mas nos sábados a gente vê esse pessoal. Então, primeiro falar da oportunidade do evento, né? Acredito que o grupo todo tem a agradecer por essa oportunidade de estar mostrando e isso ficar vinculado a um espaço que a gente vai poder depois, daqui a 50 anos, olhar para isso, para esses rostinhos e dizer que fizemos parte dessa história também. Então, a oportunidade disso e de divulgar também o grupo, que não foi só importante individualmente, mas pode ser importante para tantas mulheres que ainda estão por aí, esperando uma oportunidade de participar de coletivos como esse. Então, uma oportunidade de evento, agradecer a Roselaine, né? Mas, no nome da Roselaine, todo o pessoal envolvido para que isso acontecesse, a gente sabe que tem desafios, os desafios da reportagem, né? Também dizer da oportunidade de participar desse coletivo, né? Fui convidada pela Ana Carolina. Esse é um grupo, gente, que tem muita Ana, tem muita Paula e tem muita Ana Paula. Vocês vão notar.
mas falar também desse coletivo, né? A Ana me oportunizou isso, disse que tinha em Toledo, fiquei impressionada com essa possibilidade, fiquei pensando que porão deve estar escondido isso, deve ser um grupo, né? E foi muito interessante, porque foi num café também, a minha primeira oportunidade de participação, sem fazer a leitura da obra, mas daí eu vi que eu ia me apaixonar, porque misturavam coisas muito interessantes, né? Você participar de um coletivo não é só o estudo da obra, é tudo que envolve esse universo. E também participar de coletivos de mulheres tão diferentes, que nem sempre combinam coisas, ideias, né? De formações muito diferentes, de níveis muito diferentes, se for comparado ao que se imagina, né? Ao que se propõe como padrões, mas essa diversidade que é riquíssima, e esse movimento no grupo de quem começa, depois de um tempo participa, então todo esse movimento que é muito importante. E daí sim a oportunidade de falar sobre esse livro. Tivemos a oportunidade de ler, então começar a ler, né, Mulheres que Correm com os Lobos, eu acho que está invertido ali para vocês. É um livro assim de 500 e poucas páginas, né? É um livro de uma vida dedicada para que isso aqui pudesse resultar em algo para a humanidade. Então, nós temos diferentes obras, e essa aqui eu julgo importante também por causa disso. Só tem uma edição até hoje, eu não consigo imaginar por que ela faria uma segunda edição, não tem nada para arrumar e acrescentar depois de 2 décadas, mais de 2 décadas preparando isso. Foi traduzido em várias línguas, né? A Clarissa, os pais dela eram mexicanos, logo eram muito pobres, então entregaram para adoção. Ela foi adotada por um casal que era deixa eu ver aqui, húngaros, que também não tinham muitas oportunidades, mas ao que parece, tem poucas informações sobre a biografia dela. Ela teve oportunidades de estudo depois de um pouco tardia, se a gente considerar o que poderia, casos lá nos Estados Unidos, porque daí ela é americana, né? Poder estudar, considerando que o ensino superior é pago. Então, ela teve depois um tempo essa oportunidade de se formar. E daí se formou como psicóloga, e dentro da psicologia, o ramo da psicanálise. E dentro da psicanálise, uma linha específica que é de Jung. Então, só para pensar que ela teve toda uma trajetória de vida também se especializou em atendimentos clínicos, né, principalmente de casos de trauma pós-guerra. Isso, né, isso há muito tempo atrás, né, 1970, eu acredito que seja mais ou menos isso. Ela se formou em 1976, aí conseguiu fazer doutorado ainda, né, e em 1981, então questões assim bastante recentes se a gente pensar na história, né? E daí qual que é a questão muito interessante dela? Ela vai buscar fazer a análise de si mesmo, porque essa projeção da subjetividade, marca fundamental da psicanálise, na ancestralidade, mas não na ancestralidade individual, porque ela também fez isso, ela também foi procurar visitar espaços, histórias dos seus entes biológicos, né? Então, buscar essa ancestralidade individual, mas principalmente da ancestralidade da mulher. E fez esse resgate de como os padrões, porque são considerados arquétipos, ela denomina assim, como esses padrões na história da humanidade foram criados em relação à mulher. Padrões de época e padrões que ainda seguem sendo o motor da história o mesmo, ou seja, o sistema do modo de produção que ainda rege, por que alguns padrões ainda se mantêm para nos manter em determinados espaços. Então, a obra dela, gente, ela é fantástica, porque ela vai fazer análise de vários contos de fadas, de vários contos originários, né, para explicar por que isso era divulgado ou amplamente, né, contado de geração em geração, para que as mulheres se mantivessem em determinados padrões. Da mesma forma, para que os contos originais, né, a considerar
o contexto daquele período e como as mulheres de determinadas épocas foram importantes, né? Morreram por isso, foram mártires, mas foram importantes para que a gente pudesse estar aqui hoje, assim, né? E outras tantas nesse mundo. Então, de modo geral, né? Tem muitas anotações e a gente acaba não falando especificamente de nada, porque vocês precisam comprar e ler. Hoje ele é um livro que está com acesso muito, muito fácil. Todas as mães de aluno que eu tenho oportunidade de divulgar, eu falo, né? Estando na escola pública, olha, se vocês querem um livro para começar a ler sobre mulheres, esse é o livro que vai mudar a vida de vocês. É assim que eu faço, né? E ele não é tão caro assim, não. É bem acessível. Então, especificamente de mulheres que correm com lobos, eu destacaria, tem 15 capítulos, né, e muitos contos nesse capítulo. Destacaria um dos contos que mais me chamaram a atenção, que é o dos sapatinhos vermelhos, que está lá na página 248, quase na metade lá do livro. Os sapatinhos vermelhos me chamaram muita atenção, porque é um conto clássico, bastante divulgado na antiguidade, em que estabelece essa ideia de que os sapatos vermelhos, que é esse vermelho do sangue, da carne, né, que uma mulher tem vontade de usar, então faça um sapatinho específico para ela, mas sempre dizendo que tinha que tomar cuidado, porque esses sapatinhos vermelhos, eles pipocam muito, eles vão para tudo quanto é lugar, e ela nunca mais, uma vez usando o sapatinho vermelho, ela conseguiria deixar de usá-lo. Então, a transformação da mulher, né? Eu acho que é esse a grande achado desse conto. Mas é uma história terrível, é uma história de uma tragédia imensa que foi contada na época, né, dos sapatinhos vermelhos, para que a mulher se mantivesse sempre com o seu sapatinho preto, aquele sapatinho de ponta redonda, não é? De preferência muito confortável, de preferência baixo, e não esse sapatinho vermelho. Confesso a vocês que depois de ler o conto, eu já tinha calçados vermelhos, mas depois de ler o conto, gente, quando acho um sapato vermelho, eu vou lá e pego, porque acredito que seja esse o grande barato da gente conseguir ter acesso a essas literaturas e essas conversas e essas transformações de nós mesmas, né? Então, queria deixar mais com gosto, para quem ainda não leu, do que ficar contando histórias aqui, mas os sapatinhos vermelhos, gente, vão lá que vocês vão ver como é bom. Obrigada, Ana Paula. E esse livro, nós vamos retomá-lo como livro desafio, né? Então, ele é um livro que a maioria não conseguiu concluir a leitura, então nós vamos retomá-lo, ainda vamos escolher uma data, para que leve uns 6 meses, né? Para que todo mundo consiga lê-lo completo e retornemos à leitura e ao bate-papo sobre ele, né? Então, quem tiver interesse, em breve nós vamos estar marcando um encontro especial para falarmos sobre esse livro desafio. Pessoal, então nós vamos dar sequência agora. Quem vai falar é a Paula, uma convidada especial nossa, e ela vai falar sobre o livro que nós estamos lendo esse mês. A Paula já conhece a obra, né? A Paula participa também em outros coletivos de leitura, e esse livro já foi lido por outros Leia Mulheres, inclusive o Leia Mulheres de Cascavel, no ano passado. E ela vai falar um pouquinho para nós sobre a Amara Moira e o livro E Se Eu Fosse Puta, ou Se Eu Fosse Pura, né? E aí nós vamos vendo um pouquinho dessa história. Paula, fala para nós, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigada por me convidarem, obrigada por esse espaço livre, que é sobre falar sobre esses livros. E agora eu vou dar uma propaganda nesse livro, E Se Eu Fosse Puta ou Pura, da Amara Moira. Eu tive a oportunidade de ouvir ela 3 vezes. 2 vezes eu consegui pessoalmente, antes da pandemia, né? E eu Leia Mulheres de Cascavel, ela também estava na discussão no livro. Eu acho que é muito importante, muitas vezes, a autora falar sobre o próprio livro, principalmente esse livro. E Se Eu Fosse Puta é um livro
vocês estão lendo, né? Então, sem spoilers, mas não tem tanto assim, não. É um livro de, como a Conceição Evaristo fala, escrevivências, né? É um livro que ela relata sobre a vivência dela na prostituição e como a prostituição tem relação com a vida trans. Ela fez 2 livros, esse em 2016, em 2017 foi Vida Trans, a sobrevivência de viver, alguma coisa assim. E ela fala exatamente isso, sobre qual é a relação, como a prostituição atual, como está a prostituição no Brasil, e como muitas vezes as feministas, ou nós mulheres mesmo, lidam contemporaneamente e desde a Idade Média, pensando sobre isso. Eu acho interessantíssimo falar isso num grupo um coletivo sobre leitura de mulheres, porque a realidade trans a gente acha que está muito distante, né? Principalmente a prostituição. A prostituta está muito distante da nossa realidade e a gente começa a ver marginalizada a nossa visão de feminista sobre isso. Que a gente não tem lugar de fala, que a gente não consigo opinar muito sobre isso, mas eu acho que como nós, como mulheres, a gente tem que ver isso muitas vezes, e esse livro é incrível para levantar essa discussão, para a gente ver não é tão longe assim essa realidade de pessoas trans, de prostitutas. Está aí só a gente que não quer ver, a gente só quer ver nosso mundinho, a coisa mais confortável, né? Então, é um livro bastante fácil de ler, mas só que fácil, entretanto, bastante pesado. Pesado porque ela não tem uma trava, ela escreve o que é a realidade, ela escreve cruamente a realidade que ela passou e a realidade que acontece diariamente aqui no Brasil. E é muito incrível esse livro, eu recomendo bastante, principalmente para meu grupo de amizades, de ler esse livro, porque é um tapa na cara mesmo da gente que não vê essa realidade, que a gente fala, sim, eu acho isso em relação à prostituição, mas a gente não entende a realidade em si, né? A gente só acha porque leu teóricas falando sobre isso, mas a gente tem que ver, então, o que a gente vai fazer sobre isso, por exemplo? O que a gente pode fazer sobre isso? Enfim, eu acho que era isso, mais ou menos, que eu ia falar. E tem também, no início, tem a tirinha da Laerte, que é uma outra gigante aqui no Brasil, né? Que fala sobre, tem um documentário até da Laerte, que fala sobre vida trans e assim. Acho que é isso. Eu falei rápido demais, eu fico nervosa, eu falo rápido. Enfim. Imagina, Paula, muito obrigada. A Paula deu um gostinho para nós, um pouquinho da história, né? Do que nós vamos ler, do que estamos lendo. E é importante, e vou aproveitar pegar esse ponto mencionado pela Paula. Por quê? Porque o Leia Mulheres, ele também lê essa diversidade de gêneros, e também este mês foi elencado de gêneros literários, né? E este mês foi elencado como um mês para a leitura de obras LGBTQ, e tanto de escritoras que escrevem, quanto de personagens que estão dentro das obras, né? Então, nós fizemos ali no grupo do Leia, foi disponibilizado para que cada pessoa desse sua opinião sobre qual obra, que fizesse indicações, aí as obras mais indicadas foram colocadas para votação, e aí foi votada essa obra para nossa leitura, tá? Então, assim, nós fazemos desse modo. Para o mês de maio, por exemplo, nós já temos a leitura foi escolhida uma autora, já no primeiro encontro do ano, foi escolhida uma autora, a Silvia Federici, e aí foi colocado já na página do grupo no Instagram, também na página do WhatsApp, para que as pessoas votassem e escolhessem uma das obras da Silvia Federici para nós fazermos a leitura. Então, a obra mais votada é a que vai ser lida. Então, por enquanto, nós estamos fazendo a escolha da autora, né? Então, autora latino-americana, autora de contos
que vocês ainda não leram, autora de obras de romance brasileiro, não reconhecido pela crítica, e assim, o Leia Mulheres Nacional nos dá um cronograma, sugere um cronograma, e dentro dessas sugestões, nós vamos pesquisando escritoras, e aí várias obras são indicadas e são colocadas em votação. Então, é assim feita a escolha. É colocado no grupo do Instagram, então quem quiser vai lá e vota, e depois nós computamos. Em maio, nós vamos ler o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, né? Olha lá, a Ana já está mostrando, algumas já adquiriram a obra, né? É uma obra de fôlego também. Então, assim, a gente já vai falando, já vão adquirindo, já vão lendo, e é assim que acontecem essas escolhas, né? Bom, pessoal, o que nós planejamos, né? Nós encerramos aqui, ou seja, era essa apresentação, essa fala, nós não conseguimos fazer uma roda de conversa com interação, porque virtualmente é mais difícil, né? Então, nós escolhemos, então, trazer as escritoras e falarmos sobre elas, e eu tenho um agradecimento muito importante a fazer para todas as que aceitaram. Então, algumas que não têm participado tanto, né, como a Ana falou, ela não tem, por causa da distância, participado tanto, mas toda vez que a gente chama a Ana, ela pode, ela vem. A Paula também foi convidada a participar e veio aqui fazer sua contribuição. E nós que participamos do Leia há mais tempo, que estamos aqui, quem pôde hoje esteve presente, outras mais não puderam, né, por motivos diversos, mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, mulheres fortes, resistentes, que mesmo com essas invasões nas nossas vidas, não só nas nossas lives, né, mas nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nós seguimos, não vou dizer tão firmes, mas nós seguimos, porque quando a gente não está tão firme, nós temos mulheres desses coletivos para nos dar apoio, né, e é isso que é importante, né, então, se em algum momento nós não seguimos tão firmes e fortes, mas nós temos as nossas colegas, as nossas amigas, as nossas parceiras, que nessa relação de sororidade mesmo, de muita força, nós nos amparamos, e assim nós conseguimos, né, passar pela pandemia e pelas várias pandemias que a vida nos acomete, né, são vários momentos, e essa invasão que nós presenciamos hoje na live aberta do Facebook, do Canal da Cultura, só vem mostrar que muitas vezes algumas pessoas, e principalmente alguns indivíduos machistas, né, e quando a gente fala isso, não é um ataque a todos os homens, é um ataque direto a estes que não querem que nós tenhamos espaço, né, porque temem perder os seus privilégios, tá? Então, é importante falarmos, mencionamos várias vezes, esse é um coletivo feminista, mas o que é feminismo mesmo? É buscar a equidade entre os gêneros, a igualdade, não é querer ser superior ao gênero masculino, muito pelo contrário, é queremos fazer parcerias com homens que entendem e respeitam o nosso posicionamento, não com pessoas que vêm e tentam nos silenciar, invadindo os nossos eventos, invadindo os momentos que temos para falar, principalmente para falar sobre literatura, porque literatura é vida e literatura é resistência, tá? Então, muito obrigada a todas que resistiram, estão aqui, e as outras que estão nos acompanhando, tá? Que não puderam participar, porque tivemos que fechar a live, né? Mas que estão acompanhando ou poderão vir acompanhar pelo Facebook. Quero agradecer também especialmente a Cris, a Priscila e a nossa maravilhosa secretária de Cultura, Rocelane, por serem pessoas que estão sempre conosco, são parceiras mesmo, tá? Estão aí dando esse apoio e promovendo esse evento maravilhoso. Lugar de Mulher é onde ela quiser, sim, e Lugar de Mulher é na literatura, tá? Então, sou muito grata a esse convite, sou muito grata a todas vocês, a Cris, a Priscila, a Rocelane, acho que acabou caindo a conexão dela agora, mas ela já retorna para fazer uma fala importante, tá? E outras mulheres que estão ali, que às vezes não aparecem, mas que também nos apoiam, tá?
Então, não teve tempo para ler o fragmento de obras, né, gente? Mas fica para a próxima, tá? E convido vocês a conhecer os coletivos de leitura que leem obras de mulheres, né? Nós não nos encontramos para falar mal do gênero masculino. Não é esse o objetivo. Nós temos muito mais o que fazer. O que fazemos? Nós lemos, nós debatemos literatura, nós debatemos teoria e vamos, assim, relacionando com a nossa vida. E isso nos fortalece, né? Vamos aguardar um pouquinho, Roselane retornar. Cris, se quiser tomar a palavra. Priscila, fiquem à vontade. Oi, Cléo. Oi, Pô, tu tá aqui, eu não tô te vendo. Eu tô aqui. Então, Pô, passo a palavra para ti, com todo o meu carinho, o meu agradecimento. Obrigada, Cléo. Obrigada, assim, muito especial a todas as meninas que estão participando aqui do Leia, né, as pessoas que também estão acompanhando, né, pela fanpage da Cultura, pelo canal do YouTube da Cultura, e eu gostaria, e hoje, assim, especialmente, assim, eu faço um agradecimento, assim, muito emocionado, porque foi uma semana extremamente difícil para todos nós, de perdas de amigos, de violência, enfim, tivemos uma semana muito difícil. Então, para mim, assim, muito emocionante, eu fico assim com a voz embargada, porque, assim, o Leia, ele tem um significado muito especial na minha vida. E um significado, acredito, muito especial na vida de todas nós. E, assim, muito daquilo que a Ana falou, né, sobre o sentido da liberdade. Literatura e liberdade. Ser o que a gente é liberdade. Ocupar os espaços que a gente tem direito e vai ocupar e vamos permanecer é liberdade. E promover esse debate com o Leia Mulheres, reforçando o papel, o lugar da mulher na sociedade, em todos os lugares, especialmente aqui na literatura, para refletir sobre as subjetividades, sobre as histórias, para pensar socialmente o que nós vivemos, o que nós sofremos, o que nós queremos, o que nós sonhamos. Isso tem um significado muito especial. Então, assim, eu fico assim, muito grata, agradeço em nome de todos da Secretaria da Cultura, de todas da Secretaria da Cultura, por vocês terem permitido dialogar e compartilhar conosco, né, esse momento tão especial que é falar sobre literatura de autoria feminina. E participar dessa ação da Secretaria ao longo do mês de março, né, com essa programação. Convido a todas para visitar as nossas exposições, que nesse momento estão online, né, com vídeos, né, na fanpage do Museu Histórico Willy Barth, do Teatro Municipal, da Biblioteca e do Céu das Artes também, que nós temos a participação de 5 artistas plásticas, né, que estão expondo, né, então temos uma exposição belíssima. Amanhã teremos o Sarau Literário com a participação do Clube da Poesia e da Academia de Letras, né, com as mulheres do Clube da Poesia e da Academia de Letras, que vão estar declamando poesias de autoria feminina. E na semana que vem, ainda na segunda, na terça e na quarta, temos outras 3 lives com escolas de dança, né? Ontem tivemos com a Fernanda Fetter, na semana que vem temos com a escola da Luda Bailari, teremos também com a Andrea Fleck, e tivemos com a Gisele, então fica o nosso convite para que vocês possam participar. Para quem encomendou as camisetas do Lugar de Mulher Onde Ela Quiser, as camisetas já estão disponíveis na Casa da Cultura, para quem quiser ir buscar a sua camiseta. E, assim, gratidão a todas vocês. Muito obrigada mesmo.